Boa tarde, gravação. Tem que dar, né? Todas as vezes. Deixa eu só. Ajeitando aqui. Agora sim, boa tarde, gente. Vamos dar início a mais uma aulinha. Como eu estava explicando, nós vamos aprender sobre os princípios tributários hoje. Só que eu não coloquei todos aqui porque eu achei que fosse ficar muito grande. Eu geralmente nesse assunto eu gosto de falar. Então, me falei, eu me conheço, eu vou colocar para depois, certo? Então, eu parei aqui no na vedação ao confisco, a gente vai aprender os outros na próxima semana, ok? Então, vamos começar com o básico, né? A introdução. O que são os princípios? Para que servem os princípios e como eles se dão na atividade prática? Porque a gente pode até pensar que a parte principiológica de qualquer matéria que a gente começar a estudar é besteira. E eu, por muito tempo, eu já pensei assim, quando no começo do curso eu pensava isso. Eu pensava, nossa, mas que besteira e tal. Não quero estar aprendendo isso. Só que depois que eu passei a entender, principalmente quando eu passei a ver na prática, eu diria, que os princípios são extremamente importantes na atividade prática da nossa profissão, tudo mudou, entende? Então eu espero que vocês também tenham esse insight, porque o tanto de coisa que eu já vi acontecendo na prática, assim, de que o fato de você saber da existência do princípio já mudaria completamente o curso processual daquela situação, é brincadeira. Então, por isso que é importante a gente saber. Então vamos lá. Para que servem os princípios do direito tributário? Assim como todos os outros, mas o do direito tributário especificamente servem como limites ao poder de tributar do Estado. Então, a gente bem sabe que o, a relação jurídico-tributária entre o Estado e o contribuinte é desproporcional, certo? O Estado tem claramente muito, muito mais força e poder do que nós, contribuintes. Então, o fato dele ter esses poderes a mais do que a gente acaba nos colocando numa posição de desvantagem. Porque a gente não tem opção, a gente não tem como não pagar, a gente não tem como não fazer o que eles estão mandando a gente fazer. A gente pode até questionar, mas não pagar não é uma opção. Só quando a gente tem direito, mas na vida básica, em sociedade, a gente precisa pagar imposto, a gente precisa pagar tributo, entende? Então, os princípios existem justamente para proteger o contribuinte, em sua grande maioria, para que ele esteja seguro diante da relação desproporcional entre o Estado e o contribuinte. É por isso que ele é considerado, os princípios são considerados uma limitação ao poder distributário. Ele fala assim: opa, fisco, você só pode vir até aqui. Daqui para frente você não pode vir, entende? Por isso que ele é tão importante de existir. Logo em seguida, a gente também diz que eles garantem a segurança jurídica, a justiça fiscal e proteção ao contribuinte, como eu citei aqui para vocês. É, o fato da gente, novamente, estar em uma situação de desvantagem acarreta muitas preocupações para os contribuintes, como, por exemplo, a insegurança jurídica. Então, a partir do momento que você tem uma limitação entre um ente tributante e o contribuinte, que é desproporcional, você está garantindo a segurança jurídica, novamente, de a justiça fiscal e a proteção daquele indivíduo ou do indivíduo ou da sociedade como um todo, certo? Por isso que é tão importante a gente ter também os princípios para limitar essas atuações. Além disso, são restrições constitucionais impostas ao Estado para evitar abusos. Tudo isso que eu disse culmina da limitação ao poder de tributar, certo? E, novamente, né, coisa que eu já expliquei bastante, não vou me alongar muito, mas, novamente, a relação desproporcional do Estado e do contribuinte também ocasionam abusos de autoridade. A gente bem sabe disso, né? A gente tem bastante noção. Oi, tá travando, é? Ai, senhor. Tá travando para os outros também? Tá não? Você tem internet, Ana Beatriz? E se for a minha, eu desligo aqui e eu boto o 5G. Foi show. Top, então. Continuando aqui. Certinho, certinho isso, gente. Então, a gente, como eu disse, tudo isso deriva dessas limitações ao poder de tributar. E como a gente bem sabe, os abusos de autoridade existem, eles estão aí, eles são um problema, né, no nosso ordenamento.
Mas a gente tem essas limitações constitucionais, em sua grande maioria, e também na legislação como um todo, para nos ajudar, para nos colocar numa situação levemente menos desigual. Eu não vou nem dizer que é uma situação de igualdade, é uma situação levemente menos desigual, na minha concepção, né. Mas enfim, alguma dúvida em relação a isso, galera? Tudo certo? Nem qualquer coisa. Só passando aqui uma introdução bem básica, tá, pra gente já ir começando, ok? Então vamos lá. Começando por um dos princípios mais importantes, certo? Ah, inclusive, ó, eu não coloquei o texto legal de todos os artigos aqui, só de alguns, porque são mais extensos e tudo, então eu vou passar com vocês, daqui a pouquinho na Constituição, tá? Pra gente ver isso aqui certinho. Então vamos lá. Isso tudo que eu vou falar agora está previsto lá no artigo 150. O artigo 150 diz justamente, fala sobre as limitações do poder distributário, certo? Então, tudo isso que a gente vai falar agora, a partir daqui, decorre do artigo 150. No artigo 150, inciso 1º da Constituição, e concomitantemente o artigo 97 do CTN também fala, que é vedado à União, dos Estados, do Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. A gente bem conhece isso aqui, né? A gente vê o princípio da legalidade em todos os âmbitos do direito. Eu acho que posso dizer que são todos os âmbitos mesmo. E é muito interessante justamente porque ele serve, novamente, sempre utilizem o argumento eu ia falar no background da sua cabeça. No fundo da sua cabeça, no fundo dos seus pensamentos, tenho que tudo isso é para ajudar o contribuinte. Então, se existe um princípio da legalidade, que esse princípio da legalidade diz que a gente tem o direito de só ser cobrado de alguma coisa que estaria prevista na lei. Imagina a loucura, né? Eu gosto de trazer sempre essa expressão. Imagina aí a loucura que seria se a gente fosse cobrado por um imposto, por uma contribuição, dê o nome que for, por um tributo qualquer, de algo que não está previsto em lei. É muito importante que a gente tenha sempre essa concepção. Nenhum tributo pode ser criado, majorado ou alterado sem autorização expressa em lei. Isso aqui é muito importante, porque a partir do momento que a gente fala que nenhum tributo pode ser criado sem autorização expressa da lei, isso a gente sabe, é meio óbvio, né? A gente, tá, mas isso é óbvio pra gente. Só que majorado, ou seja, aumentado ou alterado de qualquer forma que seja, sem autorização expressa na lei. Se isso acontecer, é inconstitucional, ok? A legalidade abrange não só a criação do tributo, mas também elementos essenciais da obrigação tributária, como o fato gerador, que é o evento que dá origem à obrigação tributária, base de cálculo, que é o valor sobre o qual incide a alíquota, a própria alíquota, o percentual ou valor aplicado à base de cálculo, e o sujeito passivo, quem tem o dever de pagar aquele tributo. Ou seja, não é somente a espécie do tributo que deve estar prevista na lei, assim como todas essas características que eu coloquei aqui para vocês, ok? E penalidades, perdão, faltou falar das penalidades. E a penalidades, multas ou sanções também devem estar previstas em lei. Nenhum desses elementos pode ser definido por ato administrativo ou decreto, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela própria lei, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas vocês entenderam isso? Ou seja, o princípio da legalidade, ele tem algumas nuances importantes a gente saber, que são elas, primeiramente, não é só a criação de tributos, mas também sua majoração e alteração que seja, e também que a legalidade não se restringe somente àquele tributo, à criação do tributo, mas também nos seus aspectos gerais, ok? Como a gente colocou aqui, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, penalidades. Ok? Alguma dúvida, galera, em relação a isso tudo? Show. Beleza. Passando aqui, então, a gente tem as exceções ao princípio da legalidade, que são, né, como eu coloquei aqui, ui, foi mal. Não são assim, eu nunca vi essas exceções caindo em prova, em AV3, essas coisas, mas é importante a gente saber, ok? Então, vou passar rapidamente aqui com vocês. As exceções ao princípio da legalidade estão previstas no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, também a gente vai ler já já,
que autoriza o poder executivo a alterar alíquotas. Ó, notem, né? Antes da gente continuar. No slide anterior, a gente falou que só podia ser alterado mediante legislação, correto? Ó? Sem autorização expressa em lei. Lei. Só que aqui ele fala do poder executivo. Quando ele fala do poder executivo, ele está falando de lei? Não, né? Então, aqui, ó, autoriza o Poder Executivo a alterar alíquotas de determinados tributos, por meio de decreto ou portaria, sem necessidade de lei específica, desde que dentro dos limites previstos na lei. Então, a gente tem aí também a lei coligada a isso, mas não necessariamente o centro disso, certo? Então, por isso que a gente fala que são exceções ao princípio da legalidade, contudo, até as exceções têm que estar previstas em lei, ok? E, inciso primeiro, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 4 e 5, que são esses aqui que a gente colocou aqui embaixo. Também que eu vou ler depois com vocês, tá? Essas alterações se justificam por razões econômicas e de política fiscal, permitindo ajustes rápidos conforme as necessidades do país. São eles imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Ok? Alguns tributos, além de sua função arrecadatória. Essa é a justificativa, né? Eu esqueci só de colocar indicar que é a justificativa. Você pode me perguntar, Natália, por que que isso é permitido pela lei? Já que nenhum tributo pode ser cobrado, pode ser majorado ou alterado, sem lei anterior que o defina, por que que existem esses tributos que podem, que têm essa, perdão, que tem essa característica? Justamente pela justificativa aqui desse último tópico, que alguns tributos, além de sua função arrecadatória, atuam como instrumentos de política econômica, exigindo flexibilidade para que o Estado possa ajustá-los rapidamente diante de variações no câmbio, na inflação, no crédito e nas importações. Às vezes, a gente precisa de uma alteração rápida sobre um assunto complexo, que é o caso dos tributos. Então, e também de uma aprovação de uma lei, assim, realmente é o maior babado, é o maior BO para isso se concretizar. E às vezes você precisa de uma alteração rápida, certo? E nesses casos específicos, como esses tributos que a gente falou aqui, são tributos regulatórios da economia, o que é que isso significa? Lembra da fiscalidade, extra-fiscalidade, afins? Pronto. Significa que esses tributos não são meramente arrecadatórios, certo? Eles não são meramente fiscalizatórios. Eles são também tributos regulatórios da economia. O que é que isso significa? Que eles têm o poder, se aumentados ou diminuídos, se tiverem suas alíquotas aumentadas ou diminuídas, eles têm o poder de regular determinado setor da economia, interferir na economia, certo? Então é por isso que eles têm essa premissa de poder serem alterados por meio do poder executivo, né, que por meio mais fácil e mais rápido do que se eles fossem, por exemplo, ter que passar por uma alteração legislativa, uma criação e afins. Então, por isso que, já que eles atuam diretamente na economia, eles incidem na economia, eles podem ter suas alíquotas alteradas pelo poder executivo. Ok? Alguma dúvida em relação a isso aqui, galera? Ok. Passa, gente, não, eu não tô com sono, tá? Eu tô bocejando muito. Eu passei essa semana inteira bocejando muito. Meu colega falou que era desidratação. Não sei se procede, mas perdão aí pelos meus bocejos. Vou passar a beber mais água. Vamos lá, então. O próximo princípio que a gente vai estudar é o princípio da isonomia, e que muita gente às vezes confunde isonomia com igualdade. E eu não gosto de comparar a isonomia à igualdade, certo? Tanto que até no slide do professor tem, né? Princípio da isonomia barra igualdade. Eu não consigo colocar eles dois na mesma caixinha, porque para mim uma coisa que é isonômica não é igualitária, tá? Eu vou explicar um pouco mais aqui para vocês. O que é que diz esse princípio? Vedada a União aos Estados, eu só não coloquei o inciso aqui, ó, mas está no 150 da Constituição também, tá? Inclusive, é vedada a União aos Estados, Distrito Federal e os municípios instituir tratamento desigual. Olha aqui. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ui, passei. O que é que isso quer dizer? Todos devem ser tratados de forma igual pela lei tributária quando estiverem em condições equivalentes. Isso que é a diferença. Por que eu não gosto de falar que isonomia é igualdade? Porque a gente quando a gente fala isso, é como se fosse assim: "Ah, vamos tratar todo mundo igual e é isso aí, o mesmo tratamento para todo mundo", mas não é assim. Como eu coloquei aqui, todos devem ser tratados de forma igual pela lei tributária quando estiverem em situações equivalentes. Então, se eu ganho a mesma coisa que outra pessoa ganha, se eu tenho as mesmas condições que outra pessoa tem, eu tenho por que pagar mais imposto do que ela? Não, pronto, isso a gente está falando sobre isso. Só que a partir do momento que a gente fala isso, a gente também tem que lembrar que existem desigualdades previstas em lei justamente visando a igualdade de certos grupos, de certos segmentos da economia e afins. Ok? O princípio da isonomia não impede tratamentos diferenciados, como eu estava dizendo, desde que sejam justificados e baseados em critérios objetivos e razoáveis previstos em lei. A exemplo, as imunidades e as isenções. As imunidades e as isenções, especialmente as isenções, são, são condições previstas em lei para o não pagamento do tributo. Ok? Elas duas têm suas diferenças, que eu inclusive dei no dia de passado, mas o resultado é o mesmo, é o não pagamento do tributo, tá? Então eu não tenho como ter na legislação uma obrigação de, por exemplo, fulano de tal paga mais, fulano de tal paga menos, eles estão em condições equivalentes. Só que aqui a gente está tratando que, por mais que exista o princípio da isonomia, ele não impede que os grupos sociais tenham tratamento diferenciados visando a sua igualdade, porque os grupos sociais também partem de lugares diferentes. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eles partem de lugares diferentes, logo, eles chegam em lugares diferentes em tempos diferentes também. Então, por isso, é importante a gente ter um princípio regulador desse tipo de situação, que trata primeiramente desigual um grupo da sociedade para assim atingir a sua igualdade. Tanto que eu até coloquei aqui embaixo, mas já que eu já cheguei nesse assunto, eu vou falar logo. Tem essa frase muito famosa, chama que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, certo? É exatamente isso que o princípio da isonomia busca, tanto na legislação quanto na doutrina. Se você for ler qualquer coisa a respeito do princípio da isonomia, ele fala sobre isso. Por isso que eu não acho válido falar que é o princípio da igualdade. Depois eu vou até ficar com a cara do Jório, falar: "Ai, Jório, falei que no meu slide que isonomia não era igualdade não". Aguarde que eu vou falar. Mas isso, como eu disse, é a minha opinião com base no que eu já li sobre o princípio da isonomia, ok? Voltando aqui. Esse princípio estimula setores estratégicos da economia, protege pequenas empresas, como, por exemplo, as empresas que aderem ao Simples Nacional, e diferencia contribuintes por capacidade contributiva, progressividade de impostos, ok? Então, que é o exemplo da progressividade de impostos, né? A gente colocou aqui. Tem vários exemplos em relação a isso, ao princípio da isonomia na atualidade, mas muitos deles estão coligados aos exemplos de imunidades e isenções que eu já cheguei, inclusive, a falar com vocês anteriormente, certo? Então também não vou me alongar nos exemplos e tudo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando não fazer com que esse jet dure 1 hora. Por quê? Porque, cara, falar de princípio, tanto é por isso que eu não coloquei todos aqui, porque eu sabia que se eu colocasse todos aqui, ia ficar 1 hora e meia falando pra vocês aqui e ninguém ia assistir. Mas de toda forma. Alguma dúvida, gente, em relação aqui ao princípio da isonomia, à legalidade e às exceções da legalidade? Tudo certinho? Estão muito calados. Por favor, obrigada, Nixon. Gratidão. Olha lá, eu falando aqui igual uma metralhadora e você esquece. Mas enfim. Show? Beleza. Então vamos passar aqui para o princípio da anterioridade. E esse é interessante. E esse, inclusive, eu recomendo que vocês leiam sobre, tá? Assim, na realidade, o princípio é um negócio que estudar lendo doutrina é muito interessante. Porque, justamente, você precisa ter visões de mundo diferentes daquilo que você está estudando.
E isso é com tudo, todas as matérias, com todos os assuntos, mas especificamente os princípios, sejam eles princípios de qualquer cadeira que vocês pegarem, é muito interessante dar uma lida na doutrina, dar uma lida, sabe? Não recomendaria manual nesse caso, mas numa doutrina, num artigo, tal, é interessante para você conseguir dar uma olhada. Principalmente o da anterioridade, é bom porque ele tem algumas coisinhas mais chatinhas que vale a pena dar uma lida também, certo? Então vamos lá. O princípio da anterioridade está previsto lá no 150, né? Novamente, inciso terceiro, a linha B e C da Constituição Federal, e tem como objetivo proteger o contribuinte contra surpresas fiscais. Olha que besta, né? Quase nada. Ele determina que o tributo só pode ser cobrado após um certo tempo da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, garantindo previsibilidade e segurança jurídica. E aí, dentro do princípio da anterioridade, inclusive, antes de eu falar sobre a anual e a nonagesimal, gente, isso aqui é tão importante da gente saber, porque a partir do momento que a gente sabe disso aqui, menina, isso é uma matéria de defesa tão boa que eu já vi isso acontecendo muito na prática, muito, muito, muito mesmo. De assim, por exemplo, da gente do contribuinte ter sido autuado, né, tá recebendo uma autuação, uma cobrança de um de um tributo que ocorreu num fato gerador num exercício diferente do que já tinha acontecido antes, entende? Isso é muito, 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 muito válido para a prática. A gente pensa que não, mas é muito. Para quem for trabalhar com tributário, nesse aspecto é muito interessante. Tanto que, vou dar até um exemplo do meu estágio atual, que a gente está debatendo, não vou entrar em detalhes, assim, porque é um caso mais complexo, mas basicamente é o seguinte: tinha uma empresa que estava importando mercadoria, certo? De outro país. Nessa que ela estava importando mercadoria, na época, minto, antes dela importar essa mercadoria, tinha uma legislação vigente dizendo que quem importasse mercadoria X, Y, Z ia ter que pagar uma taxa a mais, certo? Uma taxa a mais para essa importação. Na realidade, isso era até uma taxa regulatória também. Porque, eu não quero ter que entrar em detalhes, porque senão eu vou começar a falar, não paro nunca mais, mas eu vou dar só um contexto. É como se fosse uma ação regulatória do Estado para fazer com que a mercadoria que vem de fora fique mais cara do que a que é produzida aqui dentro do Brasil, entende? Para quê? Para fazer com que as empresas brasileiras tenham maior visibilidade e mais, vantagem em relação às empresas do exterior. E aí, nessa época que eles fizeram essa importação, essa norma não estava, essa taxa não estava vigente. Só que aí eles importaram, não estava vigente para a mercadoria que eles. Estava vigente, mas não estava vigente para a mercadoria que eles estavam importando. Ou seja, eles não tinham praticado no fato gerador para pagar aquela norma, ou aquela taxa, ok? E aí, cara, olha que engraçado. Isso, simplesmente o fisco autuou, né, lançou a cobrança daqueles valores para a empresa, dizendo que não, que a mercadoria ia ficar presa, né, não ia desembaraçar na alfândega, porque a norma estava vigente, não sei o que. Aí a gente fez uma defesa falando: ó, meu amigo, não é assim não, você tá ficando doido, que, que na reserva cair não estava vigente mais não. O que estava vigente não era nem para nossa mercadoria. Aí eles estão até, isso aconteceu semana passada, tá? Eles estão até agora se fazendo de doido, tá entendendo? E não querem liberar a mercadoria dos caras, mas para vocês verem como a gente consegue utilizar isso na prática, e realmente isso vai ser provido com toda certeza do mundo, porque se eles conseguirem entender, né, que não, que essa questão que eu acabei de falar foi verdade, né, e tem documento comprovando, tem tudo, realmente, assim, a empresa estava 100% dentro da legalidade, e eles mesmo assim brecaram, mas isso vai ser provido com toda certeza mesmo. Justamente porque, voltando, porque a gente usou o princípio da anterioridade, não estava vigente na época. Se não estava vigente, não tenho para que cobrar a pessoa de fazer alguma coisa se na época dos fatos aquilo ali já não era mais parte da legislação. Ok?
Por isso que é tão importante. E aí, eu juro, eu poderia citar milhões de casos aqui que já aconteceram na minha profissão com vocês, porque realmente é uma coisa que acontece bastante. Mas vamos lá. Dentro do princípio da anterioridade, a gente tem a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal ou noventena, o princípio da noventena. Se vocês virem esse termo em algum lugar, saibam que eles estão falando da anterioridade nonagesimal, ok? A anterioridade anual, lá no artigo, perdão, 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, diz que o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que criou ou aumentou. Vamos lá, em português agora. Natália, o que é exercício financeiro? É o ano. Traduzindo é isso. A gente está em qual exercício atualmente? No exercício 2025. Ano passado foi qual? O exercício 2024. Literalmente é só isso, sendo que os cabas querem complicar a vida dos outros. E aí fica botando, né? Porque o exercício financeiro, nome bonito. O exercício é o quê? É o ano. Podia ser substituído a frase com: o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte ao da publicação. Não podia, não. É literalmente. Exercício financeiro, ano calendário também é uma coisa que se utiliza bastante. Ano calendário é uma terminologia para falar do exercício de X ano. Ok? O que é que isso significa? Significa que se tiver uma lei publicada em 2025, o tributo só poderá ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 2026. Essa é a anterioridade anual, ok? E já na anterioridade nonagesimal ou na noventena, que está lá no mesmo artigo, mesmo inciso, só que na linha C, a cobrança do tributo só pode começar após 90 dias da data da publicação da lei. Isso aí já é mais comum a gente ver, né? Inclusive nos outros âmbitos do direito. Exemplo, lei publicada em 1º de julho de 2025, o tributo só poderá ser cobrado a partir de 29 de setembro de 2025. Só para que você... Coloquei aqui de uma forma bem básica para que vocês saibam disso, mas é interessante mesmo saber sobre a anterioridade anual, porque eu vejo ela acontecendo muito na prática, ela é bem mais comum. Certo? Ou seja, mesmo que o tributo tenha sido criado em janeiro de 2025, entendeu? Dia 2 de janeiro de 2025 foi aprovado. E aí está lá previsto que a anterioridade será anual. Mesmo sendo em janeiro de 2025, vai ser cobrado apenas em janeiro de 2026. Por quê? Porque é somente no exercício financeiro seguinte, no ano e calendário seguinte, no ano, né? Estou usando as palavras para que fiquem na cabeça de vocês, caso cair em alguma prova, mas é no ano seguinte. Ok? No primeiro dia do exercício seguinte, né? Primeiro dia do ano seguinte. Ok, galera. Alguma dúvida aqui? Coloquei mais resumidinho mesmo, tá? Mas, inclusive, no slide do professor tá mais destrinchado tudo isso aqui. Só que nesse aqui eu resolvi dar uma enxugadinha para ficar melhor e vocês entenderem. Alguma dúvida, galera, em relação a isso aqui? Tudo ok? Tudo ok? Show. Simbora, então. Agora a gente vem para um bem conhecido no direito, principalmente no direito penal. A gente aprende, inclusive, bastante isso aqui na faculdade, que é o princípio da irretroatividade, previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, tem como objetivo impedir que o Estado cobre tributos com base em fatos passados, ocorridos antes da vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, só pode produzir efeitos para o futuro. A gente sabe que a lei não retroage, acho que também posso dizer, né, do mesmo jeito da legalidade ou da anterioridade, a legislação não retroage em malefício do contribuinte, nesse caso. Né? Eu ia falar do réu, viu, gente? Para vocês verem como o penal mora na minha cabeça. Mas se vocês entendem aí o princípio da irretroatividade do penal, vocês vão entender do tributário, que é literalmente a mesma coisa. Só que é ainda mais amplo aqui na irretroatividade, porque ele se aplica a algumas coisas a mais que não se aplicam nos outros, que é o caso de criação de novos tributos, aumento de alíquotas, aplicação de base de cálculo, criação ou majoração de penalidades. O contribuinte só estará obrigado a pagar os tributos criados ou alterados por lei válida e vigente antes do fato gerador. Aplica-se retroativamente uma norma mais benéfica ao contribuinte. Inclusive, está lá no artigo 106 do CTN, certo? Ou seja, se, por exemplo, vou dar um exemplo ainda mais claro, caso vocês
não esteja com a cabeça fresca aí do penal. Mas vou inclusive trazer, né, dar um exemplo aqui de penal para ver, para ficar mais fácil para vocês. Não sei se vocês sentem essa facilidade com o penal, para mim eu sinto, por isso que eu trago. Mas, por exemplo, digamos que amanhã tenha uma lei, né, cria um crime, institui crime de, sei lá, de beber água em xícara. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Acho que é porque eu tô com sede. Mas enfim, vamos pensar que isso pode ter acontecido. E amanhã fala assim, não, é crime beber água em xícara. Beleza. Aí, todo mundo que bebeu água em xícara a vida inteira, em toda a humanidade, em todos os tempos do mundo, vai ter que ser preso? Não. Por quê? Porque a lei penal não retroage, ou seja, ela não pode ser aplicada a fatos passados, somente a fatos futuros. Mesma coisa do tributário. Digamos que seja, a partir de amanhã, seja instituído que beber água em xícara incide tributo. Sobre o quê? Não sei, não me pergunte. Estou trazendo aqui o lúdico, né? Mas digamos que beber água em xícara é fato gerador de tributo. Ok. Se isso acontecer, todo mundo que bebeu água em xícara ao longo da vida inteira da humanidade vai ter que ser responsabilizado por isso? Não. Ok? Por isso, está aí justamente a grande questão do princípio da retroatividade. É sempre, como a gente colocou aqui, né? Sempre em benefício do contribuinte e nunca no malefício dele, porque também seria muita loucura, né? Imagina aí agora com a reforma tributária, que antes tinha muita coisa que não era tributada, agora será, ou era isenta, ou imune. Imune não, minto, mas isenta, e agora não será mais, né? Então, por exemplo, imagina se a gente tem esse conceito agora da reforma, e aí todo mundo para trás vai ter que ser responsabilizado por isso. Primeiramente, que eu acho que a administração tributária ia quebrar, a começar por aí, né, de ter que ir atrás dos fatos geradores antigos e novos. E também porque, como eu disse, seria muita loucura você querer tributar, a administração querer tributar uma coisa que, sabe, já passou, enfim. Mas esse é o princípio da retroatividade tributária, muito parecido com o criminal, né, inclusive. Acho que quando em relação a esse, mais facinho, né, então já vamos começar a passar para o nosso último princípio de hoje. O princípio da vedação ao confisco. Por mais que esse nome possa parecer meio esquisito de cara, ele é muito interessante. E eu também já vi isso utilizando na prática. Eu lembro de ter feito uma peça, que agora eu não lembro qual peça era exatamente, mas eu lembro de ter feito alguma peça nessa minha vida que eu usei, que a autoridade tributária vedou, né? Ou vedou não, violou o princípio do não confisco, né? Que também tem esses dois nomes, tá? Ou vedação ao confisco ou princípio do não confisco, ok? Previsto no artigo 150 da Constituição Federal, determina que é vedado à União, ao Estado, Distrito Federal, município utilizar o tributo com efeito de confisco. O Estado não pode instituir tributos tão elevados que acabem confiscando o patrimônio, a renda ou os bens do contribuinte. Por isso que é tão importante a gente saber da existência da vedação ao confisco, porque assim, ele é subjetivo. É um princípio totalmente subjetivo, ele não está lá na lei dizendo o que é confisco, o que é arrecadação exacerbada. Não, não está dizendo isso na lei, está dizendo exatamente essa frase. É vedado utilizar tributo com efeito de confisco. Natália, o que diabo é confisco? O que é efeito de confisco? Qual é o limite de aplicação disso aí? Tem muitas nuances, entende? Então é por isso que é importante a gente entender o que é o confisco e principalmente o que pode vir a ser considerado. Como eu disse, né, não, o Estado não pode ter tribuição elevada que acaba confiscando patrimônio, a renda ou os bens. Lembrem do confisco como confiscando patrimônio, renda e bens do contribuinte. Imagina, gente, se o imposto de renda tivesse uma alíquota de, sei lá, 55%. Imagina se ele tivesse uma alíquota de 55%, que é mais da metade da sua renda, mais da metade do seu salário. Se isso acontecesse, com toda a certeza do mundo, poderia ser considerado efeito de confisco, sacou? Ou justamente porque não, já tinha saído, a administração, se um dia cobrar 55% da alíquota de imposto, com toda a certeza do mundo, ela já parou ali, aquele negócio, ela já morreu por dentro, né? Mas não é nem isso. Ela já desistiu da vida, né?
porque, cara, 55% é metade do salário de uma pessoa, metade do patrimônio. Imagina ter que declarar 55% de imposto de renda. Loucura, gente. Mas enfim. Além disso, o princípio protege o contribuinte contra excessos de tributação e garante justiça fiscal. Vocês vão ver muito esse nome, inclusive, aqui nos meus slides de princípios, né? De excessos e justiça fiscal e equilíbrio, entendeu? Essas denominações assim são bem minha cara de usar imposto para contribuinte na veia aqui, mas enfim. Certo? Então, protege o contribuinte contra excesso de tributação, garante justiça fiscal, equilíbrio entre a necessidade arrecadatória e a capacidade econômica do cidadão. Alguns efeitos do confisco são, né, que ocorre, o efeito, perdão, efeito do confisco não, efeito de confisco. Como eu disse, por mais que ele seja subjetivo, ele tem muito entendimento doutrinário, tem muito entendimento jurisprudencial sobre o que é o confisco, então já fica mais fácil a gente aprender. Ocorre quando o valor do tributo é tão alto que retira do contribuinte parte substancial de seu patrimônio, inviabilizando suas atividades ou seu sustento. Lembra, como eu disse, imagina um imposto de renda que tenha 55% de cobrança ali, né? Uma alíquota de 55%. Nesse caso, vocês não concordam que essa alíquota exacerbadíssima é tão alta que retira o contribuinte parte substancial do seu patrimônio, inviabilizando sua atividade e o seu sustento? Justamente. O confisco também não precisa ser total. Basta que a carga tributária seja excessiva a ponto de se tornar injusta ou desproporcional. Ou seja, não precisa ser uma coisa escancarada, uma coisa extremamente objetiva. O subjetivo também surte efeito quando a gente está falando de confisco. Ok? Galera, alguma dúvida em relação a tudo isso que eu disse? Vocês entenderam direitinho? Por favor, me falem. Dito isto, terminamos o nosso diadinho de hoje. Um assunto até que tranquilo, né? Falando de princípios é tranquilo, a gente sabe. Mas é sempre importante estudar e fica a dica, tá? Por favor, estudem, deem uma lidinha em alguma doutrina que vocês gostem, como eu já disse algumas vezes, eu gosto do Luiz Eduardo Chueire, que está aqui em cima da minha bancada, eu leio sempre. Mas eu gosto bastante do Chueire, mas também o Segundo, Paulo de Barros Carvalho, todos esses têm também os seus méritos quando falam de princípios, certo? Então é isso, galera. Eu não vou passar a chamada hoje, vai pouquinho gente, mas de todo modo eu agradeço muito pela presença de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. Curtam bastante com responsabilidade. Curtam por mim, na realidade, porque eu hoje não irei sair, pois amanhã de manhã acordo 4 horas da manhã. Sim, eu me odeio. Mas enfim. Beijos, meus queridos. Bom final de semana e aproveitem com responsabilidade. E estudem, por favor.